Na arte moderna, nós temos um gênero inovador. Gênero inovador de acordo com o que foi antes, né? Anteriormente. Todas as produções que haviam sido feitas foram completamente modificadas por um grupo de artistas na Europa que começaram a estudar novas técnicas, novas possibilidades dentro da arte. Então, na história da arte moderna, se mescla a trajetória da Revolução Industrial com uma gama marcada por mudanças culturais, o que determinou o rumo da humanidade por meio das descobertas tecnológicas importantes, como a invenção da máquina a vapor e da máquina fotográfica. A máquina fotográfica, entre o final do século XIX e início do século XX, era uma questão de trabalhar com filmes celuloides. Então não tinha nada comparado ao que é hoje em relação ao que é tecnológico de fato, né? Ou seja virtual, seja de qualquer outra forma, arcaico, vamos dizer assim. Mas foi um grande início, né? E um grande reinício para a arte. Tanto para a arte como para o comportamento do próprio ser humano, né, no mundo. E partiu da Europa e começou a se disseminar pela América do Norte e ganhar o mundo todo. Por quê? Nesse período, a arte moderna surgiu com propostas diferentes em vários campos, como a pintura, a arquitetura, a escultura, né, e a fotografia também. Logo, os artistas buscaram expressar contrariando tudo que tinha sido criado anteriormente e idealizado também. Então, as questões ideológicas, as questões nacionalistas, isso tudo ficou para trás. A expressão própria do artista é o que estava mais exaltado, inclusive em relação ao inconsciente, em relação ao que ele sentia, ao que ele via, o que ele vivia no mundo da atualidade em termos de início do século XX. Né? Então, nós temos uma gama muito grande de gêneros diferentes da arte moderna. Né? Como eu citei antes, o surrealismo, o fauvismo, o cubismo. Então, todas essas sequências de ismos, né, que às vezes pode até cansar um pouco o aluno, porque, né, mas quando você vai estudando afinco, cada um, que é o que eu vou apresentar posteriormente a isso, né, depois, é que vocês vão ter ideia da diferença entre um e outro gênero, sendo que todos os gêneros que eu vou citar fazem parte da arte moderna. Então, todas essas mudanças que começaram na Europa expandiram-se, né, e assim muitos artistas começaram a basear a sua arte em suas próprias experiências pessoais, sempre contaminados por assuntos emblemáticos da época, como a ideia de subconsciente proposta por Freud. Não só por isso, né? Também o cotidiano, tudo que eles viviam de inovação tecnológica foi uma modificação do próprio dia a dia das pessoas. Né? Então, o surgimento do carro, por exemplo, né? Da luz elétrica, da máquina fotográfica, da impressão, né, do surgimento do jornal por impressão, que aí começava uma demanda maior de jornais e imagens feitas, né, impressas nos jornais. Então, tudo isso possibilitou uma demanda enorme de inovações artísticas. A arte moderna quis romper com o pré-estabelecido, assim a corrente foi batizada como um gênero de vanguarda, tá? E pela mentalidade visionária dos artistas. Os artistas começaram a usar novas técnicas, mídias, né? Mídia, quando eu falo em mídia, eu falo em TV e fotografia. Então, numa época de finais do século XIX e início do século XX, não existia nada digital. Então, as mídias eram basicamente essas, né? Rádio também. Então, aqui eu não estou só falando em pintura, estou falando em escultura, arquitetura, estou falando em música, poesia. Toda essa demanda artística, ela estava
completamente voltada para os adventos tecnológicos e para o pensamento de velocidade, né, que esses adventos tecnológicos surgiram e implementaram na sociedade. Bom, os artistas começaram a experimentar e, juntamente com essas novas tendências e mudanças de comportamento, os avanços tecnológicos da era industrial acompanhou a mudança de pensamento da sociedade. Dessa forma, propôs ao mundo conceitos criativos aliados a possibilidades racionais, projetando um novo modo de retratar a realidade com um ponto de vista muito particular e que dava primazia às próprias experiências. Então, nós vamos ter obras que relatam um certo nacionalismo, relatam um novo cotidiano, por exemplo, no Brasil, a mistura de raças, né, porque veio muita gente de fora, vieram italianos, não só era aquela questão dos portugueses com os índios e os africanos, né, tinham mais misturas, né. Na década de 20 começou a chegar uma demanda muito grande para vir trabalhar aqui por conta das guerras lá fora. Então, países estavam destruídos e o Brasil recebeu de braços abertos essas pessoas. Então, foi uma nova modificação, inclusive não só pela era industrial, né, para as fábricas, que eles vieram trabalhar nessas fábricas. Então, vieram italianos, chineses, vieram japoneses trabalhar nas lavouras de São Paulo, inclusive, por isso que lá existem as colônias. Essa época foi de efervescência total e que modificou não só o cotidiano mundial, né, por conta dos adventos tecnológicos, mas também artísticos. Então, dentro da arte moderna, existem essas características muito especiais e muito únicas.